53, exercício 53. Calcule a área entre as curvas y igual a raiz de x e y igual a x2 no intervalo 0, 1. Esboce essas curvas e destaque a região cuja área você calculou. Bom, vamos lá. Eixo y, eixo x. Vamos lá, esboçar primeiro esta curva aqui, y igual a x2. Isso aqui é y igual a x2. Vamos pôr aqui o ponto 1, 1, certo? Então aqui é x igual a 1, né? Que é o intervalo que nos interessa, né? De 0 a 1. E aqui nós temos y igual a 1, certo? Agora vamos esboçar a curva y igual a raiz de x. Que é a função inversa, tá? Se você lembrar disso, é a função inversa. O gráfico é simétrico em relação à bissetriz aqui do primeiro quadrante. Pronto, esta aqui é a curva y igual a raiz de x. O que é que a gente quer? Calcular a área entre essas duas curvas, nesse intervalo. Que é, então, a área dessa região aqui, ó. Essa área é igual a quanto? É isso que a gente quer saber. Bom, a ideia é muito simples, gente. Veja, a gente tenta preencher isso aqui com retângulos, certo? Só que agora o retângulo ele não vai do eixo x até uma curva, ele vai de uma curva a outra, certo? Então é isso aqui, ó. A base do retângulo é dx e a altura, essa altura aqui vai ser o quê? Vai ser esta altura total aqui, que é raiz de x, menos esta altura aqui, que é x ao quadrado. Observe que nesse intervalo de 0 a 1, a curva y igual a raiz de x está sempre acima da curva y igual a x2, no intervalo de 0 a 1, certo? Então, a altura desse retângulo aqui é esta altura de 0 até a curva superior, menos a altura de 0 à curva inferior. Certo? Daí, o dA, o elemento de área aí desse retângulo é, ou melhor dizendo, este elemento de área vale raiz de x menos x2 dx. Então nós temos a área é a integral de dA quando x vai de 0 a 1, certo? Que vai ser então a integral de 0 a 1, o dA é raiz de x menos x2 dx, que podemos reescrever como x a 1 meio menos x2 dx. Pronto, está montada a integral. Agora é só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Ficamos com x a 1 meio mais 1 dá 3 meios,
sobre 3 meios. Deriva isso aqui que você vai obter x elevado a 1 meio. Menos x3 sobre 3 de 0 a 1. Vai dar aqui, dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. 2 terços de 1 a 3 meios, que é 1, menos 1 terço de 1 ao cubo, que é 1. Depois, substituindo x por 0, isso aqui fica 0. Então, fica 2 terços menos 1 terço, que é terço. Então, a área desta região aqui também é... Eu digo também porque esta área aqui, ó, é 1 terço, né? Esta área aqui, entre essa curva y igual a x2 e o eixo x, essa região aqui, ó, ela tem a área 1 terço. Essa aqui também tem a área 1 terço. Vê que legal, dá para enxergar uma coisa interessante aqui, ó. Já não faz mais parte da resolução, tá? Mas só para a gente brincar um pouco aqui. Se a gente traçar aqui uma bissetriz, ou a bissetriz do primeiro quadrante, olha o que a gente encontra. A gente já tinha feito o cálculo desta área de baixo, deu 1 terço. A gente sabe que esse triângulo tem área 1 meio, né? Então a área dessa região, só esse pedacinho aqui, ó, da bissetriz a curva y igual a x2, dá o quê? Dá 1 meio, que é a área do triângulo, menos esse pedacinho de baixo aqui que a gente já tinha calculado como 1 terço. Dá 3 menos 2 sobre 6, que dá 1 sexto. Então 1 sexto é a área só desse pedacinho aqui, ó. Mas por simetria, como isso aqui é o gráfico da função inversa de f de x igual a x ao quadrado, esta parte aqui tem área igual a esta. Então também é 1 sexto. Se a gente juntar as duas, dá 2 vezes 1 sexto, que dá 1 terço. Certo? É um exercício de observação, né? É legal brincar com essas coisas. Tá? E vai lhe dando segurança, né? E o resultado... Porque, gente, na vida real de um cientista, de um engenheiro, não tem problema, não tem resposta atrás do livro, certo? Nas últimas páginas do livro, não tem resposta para exercícios. Então, como é que você sabe se você acertou, se você errou? Você não sabe, mas você tenta adquirir confiança fazendo análises como essa que eu acabei de fazer.